eu sentia que através da linguagem existia um canal de comunicação que permitia um aprofundamento muito maior do que simplesmente visitar os monumentos, visitar os museus, visitar as belezas naturais. Me permitia de fato conhecer os lugares que eu visitava de dentro para fora. Tem aquela frase, né, do Galeano de que muitos europeus e estadunidenses olham a cultura da América Latina de cima e de fora. Então, com um olhar arrogante, etnocêntrico e sem entender a complexidade do cotidiano. E acho que a maneira de realmente encontrar e entender a cultura local é olhando de baixo e de dentro. E a maneira de fazer isso é conhecendo as pessoas que vivem aquela realidade, vivem aquele cotidiano. E em muitos países isso não vai acontecer através da língua inglesa. Eu estou fazendo o meu melhor para aprender os idiomas que estão ao meu alcance, porque eu acho que os idiomas que derivam do latim têm semelhanças muito grandes que permitem que o aprendizado seja um pouco mais fácil. Então, é muito mais fácil para alguém que aprendeu português, aprender espanhol, do que russo, do que japonês. Porque muitas palavras a gente aprende simplesmente pela convivência. Se a gente passa 3, 4 meses em um país de língua espanhola, muitas vezes sem estudar nada a gente já consegue pegar muitas coisas, sendo que conheço pessoas que passaram anos no Japão e não aprenderam quase nada do japonês. Então, essa ideia de que só escutando você consegue aprender várias coisas, ela é válida para idiomas que às vezes têm muitas coisas em comum, estruturas em comum, palavras em comum, e acho que os principais pra gente, né, os mais acessíveis nesse sentido são do português, o francês, o espanhol e o italiano. E aí, como o inglês hoje em dia é uma língua muito falada, existe uma proximidade muito forte do inglês com o alemão. Claro, é muito diferente, mas existem muitas palavras que derivam da mesma, ou do mesmo radical, do mesmo sufixo, e, e essa derivação facilita um pouco o uso da língua alemã e o aprendizado é um desafio, né? Mas eu decidi aprender o idioma alemão também recentemente. Tenho estudado mais por hobby, assim como se eu estivesse aprendendo a tocar bandolim ou sei lá, cavaquinho por prazer, como algo que tem que ser leve primeiro, porque tô com várias coisas acontecendo na minha vida e quero que seja algo que me divirta e não algo maçante. Acho que um grande erro de muitos professores de idiomas é não escutar o que o aluno tem a dizer sobre como ele quer aprender e como ele prefere, quais são as facilidades dele. Então, eu sei que eu prefiro muito mais aprender uma língua de forma oral, através da escuta e da fala, antes de aprender a parte gramatical pesada e fazer exercícios de livro. Eu nunca me dei bem com esse aprendizado de escola. Na verdade, até os 17 anos, foi quando eu me formei no terceiro colegial, meu inglês era terrível. Inclusive na prova da Unicamp, na primeira prova do vestibular, eu fui mal, assim, não consegui proficiência na matéria de inglês que viria em seguida como obrigatória na universidade, né? A maioria dos meus amigos conseguiu, porque se presta o vestibular e tem uma prova de inglês. Aí você, se você responder tudo certo, você ganha liberação de matérias obrigatórias de inglês quando você estiver no curso. Não consegui a liberação das matérias porque fui muito mal na prova e meu espanhol acho que era razoável, mas estava desenvolvendo. E aí ao longo desse período em que eu tive a oportunidade de fazer turnês, e em que eu estudei muito e assisti muitos filmes e muitos vídeos de ensino de línguas para poder visitar esses países e conhecer de verdade as pessoas que moram neles e nessas cidades que eu estava interessado em conhecer, eu me dediquei um bom tempo e consegui chegar num nível legal de espanhol, de inglês. Depois consegui a proficiência no inglês da Unicamp até o último nível. Consigo. Essas três línguas são as que eu domino: o inglês, o espanhol e o português. Eu gosto de pensar que eu sou fluente em português,
apesar de gramaticalmente ser um desastre. Eu acho que tem que ser uma coisa leve, sabe? Tem um amigo meu que é muito a favor de uma ideia durante o ensino de línguas que parte do pressuposto de que se o estudante tiver uma relação ruim, emotiva, com o ensino da língua, vai ser muito mais difícil para ele memorizar as palavras e as construções e a estrutura da língua. Então, se você todo dia vai para aula, toda semana, pensando, nossa, que saco, tem que fazer aquela lição, nossa, que saco, vou ter que fazer aquela aula chata, é quase como se você estivesse dizendo para o seu cérebro, né, responsável pelo processo de memorização, que aquilo não é importante e que tudo bem se esqueceu ou não e tal. E aí o que ele fala, e foi um grande toque que ele me deu, que me ajudou a aprender todos os idiomas que eu pratiquei durante esses anos, e foi, cara, é muito importante que você goste do estudo do idioma. Mesmo que seja difícil, você tem que encontrar alguma maneira de aproveitar ele. Não ficar estudando incessantemente 24 horas por dia até que você não vai aguentar mais olhar para uma palavra em alemão ou em francês, enfim. E aí eu comecei a aplicar essa ideia, assim, assistir muitas coisas no idioma, mesmo sem entender nada, que é a maneira como a gente aprende a primeira língua, né? A gente convive com o cotidiano em português, fala em português o tempo inteiro, e aí depois de alguns anos diariamente entendendo aquilo de maneira sonora, a gente começa a atribuir os significados, entender as relações entre as palavras e tal. E aí o resultado disso é que a pronúncia é uma pronúncia nativa. Então a maneira mais próxima de conseguir atingir uma pronúncia nativa depois de já ter crescido é a partir das coisas que eu vi, né? Eu acredito que seja aprendendo primeiro a ouvir e a falar. Porque senão o que acontece quando a gente aprende a escrever e a ler primeiro é que a gente acaba caindo na pronúncia da nossa própria língua para falar o idioma estrangeiro. Então isso pode ser uma estratégia mais rápida, mas que oferece um domínio da língua talvez um pouco menos sonoramente fiel ao que seria uma pronúncia qualquer. Isso não quer dizer que você vai ter o sotaque de um nativo, nunca vai acontecer, porque, quer dizer, pode acontecer, mas é improvável que aconteça e não é mais o mais importante. Mas existem nuances da língua que eu acho muito legal saber, que acho bonito saber, acho que mesmo que você não fale um idioma perfeito, entender a sonoridade como músico, eu acho muito legal você entender a sonoridade de como cada palavra se articula, como cada palavra se junta na outra e poder encontrar esse tipo de fascínio no ensino de idiomas é parecido com encontrar um acorde novo, você vê uma palavra e fala, nossa, essa palavra é muito legal, então você encontra um acorde numa música e fala, nossa, que acorde é esse, vai pesquisar, entende como ele funciona dentro da frase e tal. E acho que é importante manter um caráter leve no ensino de idiomas, pelo menos para mim tem sido. E aí, meu francês ele é razoável, não é excelente, está longe de ser excelente, na verdade, mas eu consigo me comunicar e ter qualquer tipo de conversa, mesmo cometendo alguns erros. E meu alemão é ruim. Eu consigo me virar, se me jogarem no meio de uma cidade alemã que não fala nenhum outro idioma, eu consigo me virar. Mas não tenho nenhuma capacidade de ter uma conversa complexa em alemão. Mas estou aprendendo essas línguas muito por ter hobbies na minha vida que se encontrem além das fronteiras da música. Já tem muitas coisas na minha vida que tem a ver com música, tem muitas coisas na minha vida que tem a ver com arte. Amo muito, né, ler, amo muito cinema e quero coisas que talvez não tenham a ver com arte. E o que eu encontrei de mais próximo e mais interessante é o aprendizado de idiomas. Então eu não sou um exemplo de uma pessoa que tem muita facilidade de aprender e tal, mas eu acho que se eu tenho algo a dizer sobre isso, por falar um pouco, é uma porta de entrada para conhecer o outro, conhecer a perspectiva da sociedade através dela mesma. E eu acho que pode ser, e a melhor maneira de aprender é uma maneira que te permite o entusiasmo. Teve uma vez que eu perdi uma oportunidade de show
por eu não falar muito bem francês, na verdade. Eu estava na França, estava terminando uma turnê, que foi a primeira turnê que eu fiz, então os shows eram bem simples, assim, e não muito bem remunerados. Aí, no final da turnê, apareceu um show que seria muito bom, muito em comparação aos que eu estava fazendo, e o convite veio inteiro em francês. Eu conseguia entender francês, mas minha escrita era impossível, eu teria que traduzir palavra por palavra e nem falava bem, assim, não conseguia me virar. E aí eu respondi em inglês, e na França, às vezes eles não falam inglês, às vezes eles não querem falar, às vezes eles se sentem inseguros em falar e fingem que não querem falar. E aí eu respondi em inglês e a pessoa não me respondeu de volta. Eu acho que se eu tivesse respondido em francês, o show teria acontecido. Então essa é uma oportunidade que eu perdi por não falar muito bem o idioma na época e que hoje não aconteceria. Tenho certeza que o inglês é extremamente útil para qualquer músico que queira ter algum tipo de pé no exterior, e o espanhol para quem quer ter algum pé na América Latina. Quando você consegue se comunicar com as pessoas, isso automaticamente gera oportunidades, não só por você conseguir ler contrato, vender seu show para produtores, mas porque muitas das vezes em que você consegue shows fora do país, vem de uma relação. Às vezes você tá num outro país dando um show e esse show gera uma conversa depois no camarim, e aí essa conversa gera um convite, e esse convite gera vários outros shows, e tudo isso partiu de uma relação, partiu do olhar, né? Partiu de você poder conversar com outra pessoa, vocês sentirem afinidade e aquela pessoa querer ajudar, querer participar daquilo que está acontecendo. Isso já aconteceu várias vezes, e sem a fluência no idioma, muitos desses convites para shows que surgiram em turnês não teriam acontecido, isso eu tenho certeza. Então acho que em termos de oportunidades profissionais também é muito útil saber diferentes idiomas. E quanto mais, melhor, né? Acho que é um exercício para a cabeça também, acho que é uma maneira da gente continuar incessantemente buscando melhorar em algumas coisas, e é um grande exercício de humildade, porque quando você começa a estudar uma língua você percebe que você é totalmente ignorante naquilo e faz com que você perca a ilusão de que você é uma pessoa sábia, porque existem muitas áreas em que existem muitas pessoas muito melhores que você, que sabem muito mais coisas, e isso vale para inúmeras áreas da vida, né? Mas quando a gente fala de idiomas é muito óbvio, você não sabe falar uma palavra, e tem pessoas que têm 7 anos de idade que dominam o idioma perfeitamente. Então é uma boa maneira de se lembrar que a gente nunca vai saber tudo. E acho que e por consequência ser um pouco mais humilde para falar sobre as coisas que acredita, sobre as referências que tem, sem querer se sobrepor às outras pessoas. Bom, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta da minha música e dos vídeos que eu faço, eu quero te convidar para participar da minha jornada musical. Para saber mais é só dar uma olhada na descrição. E se você quiser conhecer melhor meu trabalho, é só você se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.